Carlos Melo me fez o convite para participar da Bienal do Barro, que foi um projeto que ele aprovou, né, junto ao Funcultura, na intenção da ocupação, né, dessa fábrica, né, dessa antiga fábrica, e de trazer para Caruaru uma nova discussão sobre não só arte plástica, mas também sobre cultura, como a cidade deve se comportar e como a cidade deve agir, né, em busca dos ideais, em busca das ações culturais. A minha trajetória de trabalho, ela é muito em cima da escultura, do escultório. Eu sou basicamente um escultor, sendo que eu utilizo diversos materiais e diversas situações para criar minhas esculturas. Não necessariamente é o entendimento da escultura como o entendimento tradicional, né? Ou de uma estátua, ou de um busto, ou de uma figuração, mas a escultura você entendendo como a possibilidade de a criação de várias situações em que o tridimensional está presente. Quando surgiu a necessidade da participação, né, do convite, e entrar já no processo de criação para a Bienal, né, nós tivemos 2 encontros, que foi um aqui em Caruaru, onde já tinha alguns artistas que tinham sido convidados, a gente se reuniu, e o outro foi uma visita que eu fiz, que eu passei 1 dia e meio aqui em Caruaru pesquisando. Uma das questões que para mim me motivou e foi mais importante dentro do processo de criação foi encontrar um diálogo com o espaço. Para mim o espaço sempre foi, desde a primeira vez que eu entrei aqui, sempre foi o grande desafiador. Você produzir uma obra em que ela pudesse dialogar não só como escala, mas também como conceito e também como preocupação do entendimento da Bienal, né? Do que a Bienal estava se propondo. Como meu trabalho é escultórico e eu também eu tenho uma produção que é vinculada à cerâmica e ao barro, dentro da minha pesquisa eu acabei retornando a essa questão da argila. Então assim, eu fiz várias visitas a situações diferentes, não só necessariamente onde tinha a produção de barro, mas também fui na feira, fui polo de confecção, fui no centro da cidade, fui em várias situações que poderiam me trazer de alguma forma objetos e situações que pudessem me ajudar na criação. Mas por vários motivos retornei ao barro, né? Então, numa visita que eu fiz a uma olaria aqui no caminho do Alto do Moura, eu tive contato com essa produção de tijolo industrial, né, tijolo para construção civil, e numa delas tinha um galpão em que era um galpão de estocagem de tijolos para secar, para poder ir ao forno, eles ainda cru. Mas tinha entrado uma água no galpão, por causa de uma enxurrada, e amoleceu os tijolos que estavam embaixo, e todos os tijolos que estavam sendo condicionados lá caíram e fizeram uma grande composição de tijolos jogados. Eu fotografei isso, e aquilo ali, de uma certa forma, já foi um indicativo de que eu queria trabalhar com o tijolo industrial. Solicitei a produção, né? Uma coisa também assim que condicionou muito a criação para a Bienal foram as circunstâncias, as condições oferecidas. Então a gente tinha um valor de produção limitado, a gente tinha condições de montagem, a gente tinha uma série de questões que também eram condicionantes para a criação. Eu não podia pensar aqui em trazer uma coisa que custasse muito caro, que tivesse um valor agregado que não seria absorvido pela verba do evento.
Então a gente também tinha que pensar, todos tiveram que pensar em trabalhos que fossem possíveis realizar. Você pode ter trabalhos com orçamento muito em conta e também ter trabalhos com orçamento milionários, mas não foi o caso daqui. Então, tinham várias situações que tinham que ser pensadas para poder produzir. Então, eu solicitei a produção, uma quantidade grande de tijolos, foram 16 mil tijolos, e que, felizmente, né, a gente teve um apoio de uma construtora local, né, que até é de um amigo, coincidentemente de um amigo colega da faculdade, e que possibilitou, né, a realização do trabalho com um custo bem assim, mínimo, né? Tem deslocamento, tem tudo, mas os tijolos daqui vão voltar para a construtora. Então, isso também é um fator importante de entender que pode-se criar e pode-se desenvolver um trabalho dentro dessa lógica de você adequar as situações. E quando eu cheguei, né, os tijolos, aí cheguei para a montagem, os tijolos estavam já aqui dentro da fábrica. Então foi aí que eu comecei. Eu tinha uma ideia preliminar, que era essa ideia da ocupação que teve esse galpão, né? Teve essa ideia preliminar, mas quando eu cheguei aqui e visualizei os tijolos, eu tive a vontade de mudar a minha ideia original e desenvolver um trabalho que ele fosse criado nesses 3 dias de montagem. Foi um trabalho assim muito braçal, foi muito árduo, porque a gente realmente tinha que correr contra o tempo. E nisso aí, nessa brincadeira de montagem, de ter um elemento que é um elemento modular, regular, que ele se encaixa um no outro, e a própria lógica da construção construtiva. Então isso puxou para que eu trabalhasse algo que tivesse linhas geométricas precisas e que tivesse um desenho preciso também. Não fosse só uma coisa orgânica, um jogado de tijolo, ou uma coisa que não tivesse uma leitura dessa geometria que é tão presente no objeto que é o tijolo. Arestas, né, ângulos retos, essas coisas todas. Então, quando eu fui construindo, aí quando eu comecei a agregar, né, e criar os tapetes para ir podendo visualizar o que é que eu estava fazendo, me veio essa ideia de criar volumes que tivessem uma visualidade que dialogasse com o espaço. Então eu não pensei em fazer nada pequeno, mas sim coisas que, quando a pessoa visse de longe, ela já tivesse uma leitura estabelecida do que é o objeto. E aí surgiu 2 esculturas, né? Que são 2 esculturas que elas se complementam, que uma é o oposto da outra, né? Uma é em alto relevo e outra é em baixo relevo. E também, assim, como eu tenho a minha formação de arquitetura, essa questão dos volumes, eles criam sombra, né? E eles criam diferenciações de iluminação, criando esse jogo volumétrico. Então também foi um recurso que eu utilizei, né, da época em que eu estava mais próximo de arquitetura, de brincar com essa questão de cheios e vazios, para justamente poder criar essa tensão e esse jogo de composição, né? Eu tentei trabalhar um elemento que fosse simples, que não tivesse muita informação. Então é um bloco com 21 elementos geométricos em cima, né? 21 prismas retangulares em cima, e o outro o seu oposto. Então, resumindo, eu criei 2 esculturas aqui. Foi a intenção do trabalho foi essa. É isso. Obrigada.